Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para quem anuncia online, né? Que é o remarketing. Então, se você já tentou vender assim pela internet, percebeu que muitas pessoas entram no site, olham um produto e somem, essa aula aqui é para você, tá? Então, a ideia aqui é te mostrar de forma simples, né, como que a gente pode recuperar esses visitantes e transformar a intenção em conversão. Então, vamos começar entendendo, né, o que é o remarketing, né? Uh, Remarketing literalmente significa refazer o marketing, ou seja, mostrar anúncios de novo, né, para as pessoas que já demonstraram interesse, né? Então, você não está tentando convencer alguém do zero, você só está lembrando, né, que você deixou algo aqui no carrinho, né, de repente. E isso faz toda a diferença, porque são pessoas que quase compram, né? Então, um exemplo simples é o usuário visitou o seu site, colocou um produto no carrinho, mas acabou saindo. E com o remarketing você aparece de novo para ele, então naquele empurrãozinho final, né? Então, agora que, né, você entendeu assim o conceito, vamos ver por que isso é tão importante, né? Então, existem três grandes motivos, né, para usar o remarketing, que o primeiro deles é recuperar as oportunidades. Então, são pessoas reais que entram no seu site por interesse genuíno e elas só não converteram ainda. O segundo seria aumentar as conversões. Então, o remarketing costuma ser mais barato e mais eficiente porque o público ele já conhece a sua marca. E o terceiro é relembrar os benefícios. Então, às vezes a pessoa saiu porque ficou na dúvida ou se distraiu. É, e você reaparece mostrando vantagens, né, e obstruindo essas objeções, né, resolvendo essas objeções. Então, agora, antes de anunciar, tem algo essencial que ninguém pode pular, né? Que é a parte da criação do público, né? Então, não criar um público, mas criar um público correto e certo. Então, esses pré-requisitos seriam a parte de passo a passo, né, nesse caso. Então, aqui, aqui que começa assim, o jogo de verdade, né? Então, o primeiro passo seria identificar quem você quer reimpactar. Então, 300 páginas, quem abriu o carrinho, quem iniciou o checkout. Então, fazer uma análise para ver quem realmente você quer impactar, né? E o segundo passo é instalar o pixel do Facebook, então, porque é com ele que conecta os dados, né, de navegação. E o nosso terceiro passo é configurar os públicos personalizados, então, que nada mais são do que os grupos de pessoas com comportamentos específicos no seu site. E sem essa etapa não existe remarketing, tá? Então, se for para dedicar atenção em algum lugar, é aqui. Agora a gente consegue entender, né, o protagonista de todo esse jogo, que é o nosso famoso pixel de conversão. E então o pixel é um pequeno código, né, que você instala no site que registra tudo que os visitantes fazem. Eu comentei já em umas aulas anteriores, né, sobre isso. E ele mostra quais páginas foram visitadas, quais produtos foram adicionados ao carrinho, quando alguém compra, e até os eventos personalizados que são mais avançados. E com esses dados a gente consegue criar o público mais preciso, né? Então, e público preciso significa anúncio mais barato, né? Mais barato e mais eficiente. E com o Pixel funcionando, a gente pode escolher exatamente quem que a gente quer reimpactar. E é isso que a gente vai ver agora, né? Dentro dos tipos de públicos personalizados, né? A gente tem os públicos de remarketing que são mais usados. Dentre eles a gente tem os visitantes do site, né, nos últimos 30, 60 ou 90 dias, que é o público mais amplo. O segundo seria o Initiate Checkout. Então, são pessoas que chegaram muito perto da compra, mas abandonaram. Então, esse seria um público mais quente. E o terceiro são visitantes do Instagram, ou seja, quem interagiu com o seu conteúdo. Então, cada um desses públicos serve para um momento diferente da estratégia. E tem um público que você precisa evitar, que é o quem já comprou. Então, e é isso que a gente vai dar uma olhadinha aqui no próximo slide, né? Que é o público de exclusão. E, então, uma parte importantíssima assim, da estratégia é excluir quem já comprou, né? Porque você não
quer gastar dinheiro mostrando anúncio para alguém que já fez o que você queria, né? Então, excluir compradores reduz o custo por aquisição e também melhora a experiência, né? Deixando a sua verba mais eficiente. E isso valeu porque uma campanha boa ela não impacta quem já converteu. Então, ela mira em quem ainda falta, né, converter. E para a gente, né, começar a montar a campanha, o primeiro passo seria abrir o gerenciador de anúncios, né, que a gente tem aqui, né, o nosso famoso Meta Ads, né, o Ads Manager. Então seria na parte de campanhas que a gente iria, né, clicar para criar a nossa campanha. Então, a gente até já chegou até a criar uma campanha, eu lembro, que a gente estava, né, vendo toda a parte da tag e de como fazer uma campanha de conversão dentro do Meta. Então seria a mesma lógica, né? A parte de criar aqui, escolher o objetivo, né, seria de vendas, porque esse é o objetivo que o Facebook ele usa para otimizar conversões reais. Né? Então, por fim, seria dar um nome claro assim, para a campanha, né? Algo como remarketing, produto X, 30 dias, para ficar bem claro, porque isso facilita bastante, né, a sua organização. E comentando aqui sobre a parte de configuração do conjunto de anúncios, aqui é onde o remarketing ele realmente ganha forma, né? Então, primeiro seria escolher o maximizar o número de conversões, para que o Facebook, né, ele otimize esses dados de entrega de anúncios. O segundo seria selecionar o pixel e o evento purchase, que seria o evento de compra. E o terceiro, que seria definir um orçamento inicial, né, entre 20 e 50 reais por dia, já funciona muito bem para os testes. E o quarto seria escolher o público personalizado. Então, no caso, adicionar a exclusão de compradores. E por último, né, a gente tem os posicionamentos advantage. Então, fazendo com que o Facebook ele encontre automaticamente os melhores locais para exibir seus anúncios. E com isso, a gente tem o nosso conjunto pronto. Né? Então, só falta criar os anúncios que realmente convertem. E então, no remarketing, assim, o usuário ele já conhece o seu produto. Então aqui você pode ser direto. No caso, usar gatilhos mentais como escassez, urgência ou exclusividade, né, para reforçar a sua imediata. Escrevendo aqui no slide para vocês darem uma olhada. Seria eliminar as objeções, né? Então mostrar depoimentos, destacar os benefícios, né, as garantias. E sempre finalizar com um CTA direto, né? Então, concluir compra, aproveitar agora, né? Saiba mais. Então, quanto mais simples e claro for o anúncio, né? Melhor nosso resultado. Então, gente, com isso, a gente já tem tudo o que precisa para montar, né, a sua primeira campanha de remarketing. Se quiserem, podem dar uma olhada, né, 2 vezes aqui nesse vídeo. Acho que ficou muito importante essa dica para vocês. Da questão do remarketing, tenho certeza que vai ajudar muito nas conversões de vocês quando vocês criarem essa campanha. Então, gente, fico por aqui. Um grande abraço.